Ok, vamos lá. Essa reunião, né, a gente chamou apenas os clientes nesse primeiro momento para a gente trazer quais são os panoramas gerais da reforma tributária para o setor de supermercados e, de certa forma, o varejo, né, de modo geral, mas como os supermercados possuem alguns benefícios de redução de alíquota com a reforma tributária, a gente focou em trazer principalmente para os supermercados, ok? Eu me chamo Bruna, né? Eu estou na KJM já há bastante tempo. Eu sou advogada tributarista, para quem não sabe. Para quem não me conhece, já faz 16 anos que eu atuo nessa área fiscal e contábil. E hoje fiquei aí responsável por fazer essa apresentação para vocês. Vamos lá. Reforma tributária, supermercados, os aspectos gerais e as principais alterações para 2026. Em primeiro momento, né, eu acho importante a gente explicar o que é a CBS e o IBS, que são os novos tributos instituídos pela emenda constitucional. E só um minuto que eu... Aí, beleza. São novos tributos instituídos pela emenda constitucional 132, lá de 2023. Em 2024 foi um período que nós aguardamos a regulamentação dessa emenda constitucional e ela não veio, mas no início de 2025 saiu a lei complementar nacional, tá? Eu chamo de novo sistema porque ele não veio só alterar, não veio só criar novos tributos, mas ele trouxe consigo muitas alterações na forma como a gente antes estava acostumado a fazer essas apurações, a nossa precificação, as nossas negociações, e a partir da CBS e do IBS, é uma nova forma de pensar o tributário, né? Uma forma diferente de se relacionar com esses tributos no mundo, tá? No mercado. A CBS, né, uma contribuição sobre bens e serviços, ela veio para substituir o PIS e a COFINS e parcialmente o IPI, tá? Nós que somos supermercadistas, varejistas, a gente não vai sentir tanto a questão do destaque do IPI, porque nós não somos contribuintes do IPI, mas sim o IPI é absorvido no nosso custo, né, quando a gente faz a nossa precificação. Então, a ideia inicial do governo era que a CBS viesse para extinguir o IPI também, mas não, tá? Ela veio para substituir parcialmente o IPI. O imposto seletivo, que é um outro imposto, que é o IS, que eles chamam de imposto do pecado, ele também foi instituído para alguns ramos de atividade, né? Para alguns produtos que fazem, teoricamente, né? Fazem mal para a saúde ou para o meio ambiente, mas ele ainda não foi regulamentado também, tanto quanto, né, a CBS e o IBS. Estamos aguardando aí uma regulamentação mais profunda nesse sentido, mas que nós, como supermercadistas, varejistas, também não seremos impactados, não para as nossas saídas, né, em relação a esse tributo, porque esse tributo vai recair sobre a indústria, assim como hoje o IPI também recai sobre a indústria, mas acaba que, com certeza, ele é passado no preço do produto final, né? Mas, sim, o PIS e COFINS estarão extintos a partir de 2027, tá? E a gente já vai entrar nesse calendário de implantação. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços. Um é a contribuição sobre bens e serviços e o outro é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse IBS substituirá o ICMS e o ISS, tá? Que também acontecerá de forma escalonada e eu já vou explicar para vocês como é que isso vai funcionar. Então, nós teremos o ICMS e o ISS ainda vigendo, tá, em 2027, 2028, mas a partir de 2029 a gente começa com essa transição gradativa de extinção do ICMS e do ISS para, então, a substituição deles pelo IBS, tá? O que muda com a emenda constitucional e agora com a lei complementar 214 é que o IBS e a CBS elas vão incidir sobre toda e qualquer operação onerosa
com bens ou com serviços, tá? Então, muita coisa que antes não era tributada, vamos pensar que a CBS e o IBS, eles vieram, né, para uma reforma dos tributos do consumo. A gente tem outros tributos que não estão, que alguns também estão passando por algumas modificações, mas que não entram nessas modificações aqui. A gente tem o IRPJ, a CSLL, a gente tem a contribuição patronal, a gente tem outros tributos, desculpa, que não entraram na reforma tributária, né, do consumo. Aqui a gente está falando sobre os impostos indiretos que afetavam o consumo, que é o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS e parcialmente o IPI, tá? Então, diferente de como acontece hoje, que algumas operações onerosas não são tributadas, né, pelo PIS, ou pela COFINS, ou pelo ICMS, pelo ISS, que é o caso, por exemplo, das locações, né, que não são tributadas nem pelo ICMS, nem pelo ISS, a partir da reforma tributária, sim, né, esses aluguéis recebidos pela pessoa jurídica serão tributados por esses impostos, tá? Essas contribuições, né? E consequentemente, essa carga tributária vai ficar um pouco mais alta. Mas isso não é o caso da nossa conversa aqui com relação à tributação para o varejo, tá? O varejo hoje já está habituado a pagar ICMS e vai continuar pagando, e depois o ICMS será substituído pelo IBS. Então, vamos entrar aqui no calendário de implantação da reforma tributária. A gente fala que em 2026, né, o governo federal chamou esse período, então, ano que vem, a partir de 1º de janeiro, ele chamou esse período de um período teste. O que é esse período teste? É um período de adaptação para que as empresas já se programem, já preencham as informações nos documentos fiscais. Haverá sim um destaque de alíquota, né? Só que será uma alíquota teste da CBS e do IBS, tá? Então vai ser 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. Esse imposto não vai ser destacado no DANF, né, naquele documento fiscal que você visualiza, mas ele vai estar nas informações do XML da nota fiscal eletrônica, do conhecimento de transporte, da nota fiscal de serviço, enfim, todos esses documentos vão receber essas informações a partir de 2026. Por isso que a nossa preocupação em já transmitir isso, em já conversar com os sistemas, né, que esse preenchimento ocorra. Quem já tem aí validador de cadastro, que já paga alguém para fazer essa validação mensal do seu cadastro, já fez, né, já preencheu esses campos corretamente, mas quem ainda não tem, que precisa fazer essa alteração de cadastro manualmente, a gente está sugerindo que seja feito o preenchimento. As alíquotas testes são alíquotas testes, é uma alíquota única, né, para a CBS, uma alíquota única para a IBS. Então, com relação às alíquotas, não tem muito o que discutir, mas em relação aos códigos de classificação, que foram criados também, novos códigos de classificação, nós temos novos CSTs, né, porque são novos tributos. Então, uma coisa é o CST do ICMS, outra coisa é o CST da CBS e do IBS. Alguns deles até são os mesmos e pode acabar confundindo se você pegar apenas o número dele, tá? Mas o que ele significa na escrituração são coisas diferentes. Para o ICMS é uma coisa e para o CBS e IBS ele quer dizer outra coisa. Por isso que são campos diferentes também dentro do XML, tá? E foi criado o C-Class Trib, que é um código novo de classificação dessas operações. E esse código, ele veio parecido com o CBNEF. Quem já está aqui em Santa Catarina já está acostumado ao CBNEF, que os benefícios fiscais, né, os produtos com benefício fiscal, precisam ter esses códigos preenchidos no documento fiscal, e é algo muito parecido. A diferença é que aqui não é só para quem tem o benefício fiscal. Aqui, tanto as operações normais
também levam um código de classificação, como essas operações que são abrangidas aí pela redução de alíquota. A gente está habituado no ICMS a ter a redução da base de cálculo, né? Quando um produto é beneficiado. Com a reforma tributária, não. A gente vai ter os benefícios fiscais aí de redução de alíquota, tá? Porque a própria legislação trata que quase nada vai poder sair da base de cálculo. A base de cálculo na tributação para a CBS e IBS, ela é integral em praticamente todas as operações, tá? Então, em 2026, a gente não tem muito com o que se preocupar, apesar de que a gente precisa se preocupar com os preenchimentos dessas informações nas declarações acessórias, né, e nas emissões dos documentos fiscais. Mas não vai existir pagamento de tributo em 2026, não desses, né? Não vai existir destaque no documento, de modo que aquele destaque venha a virar uma notificação, venha a cobrar alguma coisa, o fisco venha a te cobrar em algum momento o valor desses tributos destacados em 2026, tá? O que a legislação fala é o seguinte: quem não destacar essas alíquotas teste vai sim e vai poder, né, vir a sofrer alguma notificação nesse sentido, mas não pela vai ser notificado pelo não destaque, né, das informações como deveria no documento fiscal, tá? Mas por isso que o ideal é que seja preenchido, nem que seja com aquele código padrão, né, de todas as operações tributadas, e no decorrer do ano a gente vai melhorando, refinando essas classificações, item a item, porque esses itens também estão citados na legislação, e logo vou mostrar para vocês, mas eles são trazidos já com seus NCMs, então melhorou muito essa clareza, né, da legislação para dizer o que tem o benefício da redução da alíquota e o que não tem o benefício, porque agora ficou bem mais claro, mais didático, porque já são muitos anos também, né, de ICMS, de PIS e COFINS, onde nesse tempo todo o fisco também já entendeu que ele precisa trazer as informações com mais clareza para o contribuinte conseguir, então, tributar da forma correta, né? Então, dessa vez, né, a gente está, claro, óbvio, aguardando ainda muita regulamentação, porque a única matéria de lei que nós temos até agora é a Lei Complementar 214. A gente não tem ainda, a não ser, claro, aquelas normas, né, as notas técnicas que o governo federal já está disponibilizando, a Receita Federal está disponibilizando, para dizer como você tem que preencher, aonde tem que preencher, em qual campo tem que preencher, né, as informações relacionadas a esses novos códigos que eu estou comentando aqui. Mas a gente falta ainda muito respaldo jurídico, muito respaldo legislativo, né? Falta ainda muita lei ordinária para trazer a regulamentação de tudo que ainda precisa ser dito ao contribuinte, para que ele consiga operar da forma correta a partir ali de 2026, tá? Mas com o que temos, já dá para a gente ter, já tomar esses primeiros passos, e um deles é sim preencher os campos nos documentos fiscais a partir de janeiro. A Receita Federal disponibilizou na semana passada um material dizendo que antes, né, até a semana passada, eles comentaram que seria obrigatório o preenchimento e que essa nota fiscal que não tivesse esses campos preenchidos, ela seria rejeitada no ambiente de produção no Cefaz. Então, você tentaria emitir aquela nota, aquele cupom fiscal, né, a nota fiscal de consumidor eletrônica, e ele não sairia, ele seria rejeitado, tá? Agora não. A Receita Federal voltou atrás e agora ela falou assim: os campos permanecem obrigatórios de preenchimento. Os campos permanecem obrigatórios. Porém, o fato de eles não estarem preenchidos
não impedirá a emissão do documento fiscal, tá? Então, para quem não preencher os campos, não vai ter o problema de não conseguir emitir a nota. Porém, os campos permanecem obrigatórios e a Receita Federal pode vir a notificar, fiscalizar, cobrar pelo fato de esses documentos não estarem preenchidos corretamente. Mas a Receita Federal já se pronunciou em vários momentos dizendo que 2026 é um ano teste, é um ano educativo, é um ano onde todo mundo está tendo que aprender, né? Todo mundo vai aprender com esse novo sistema, inclusive o próprio fisco, né? A própria Receita Federal e também os fiscos estaduais e municipais. Acho que algo importante que eu não comentei no começo, mas que é importante a gente deixar claro aqui, é que a CBS ela será de responsabilidade, né, da União. Então, a Receita Federal é responsável pela CBS, a União, todo material de arrecadação, né, todo o resultado da arrecadação em relação à CBS vai para a União, para substituir o PIS e a COFINS, que são hoje tributos federais, tá? E parcialmente o IPI. O IBS, ele é um imposto compartilhado entre os estados e municípios. Até então, o ICMS é 100% do estado e o ISS é 100% do município. A partir da reforma tributária, que isso também foi uma das principais coisas que eu comento que foi feita uma mudança em todo o sistema tributário, foi essa unificação, né, no IBS, e com essa competência compartilhada para discorrer sobre esses dois, esse único imposto, que é o IBS, porém com dois órgãos responsáveis por ele, que agora é os estados e os municípios, né? Estamos falando aí de 5.500 municípios no Brasil, 27 estados, todos eles precisando se entender num lugar chamado Comitê Gestor, tá? Esse Comitê Gestor é um órgão nacional, ele foi criado com a reforma tributária e ele vai passar a administrar, né, e também a regulamentar tudo o que diz respeito ao IBS e à CBS. A União vai ter o espaço dela, com certeza, porque vai poder dispor sobre a CBS, mas como o IBS e a CBS possuem materialidades idênticas, ou seja, eles trabalham em cima de uma mesma base de cálculo, né, e de uma mesma legislação, eles não podem divergir muito em relação a entendimento, né, entendimento do que tributa em um e não tributa em outro. Isso não vai poder acontecer a partir de agora. Então, eles criaram um comitê gestor e esse comitê gestor vai cuidar de toda essa operação, regulamentação e arrecadação desses dois grandes tributos que passam a incidir aí em 2027 de fato, tá? 2026, mais uma vez, alíquota teste. Ninguém paga CBS e IBS ainda, tá bom? Então, em 2027, a CBS entra em vigor. Só um segundo, só vou aumentar aqui meu ar-condicionado, gente. Desculpa. A CBS em 2027 entra em vigor. O PIS e a COFINS são extintos em 2027, tá? Quem tiver saldo credor acumulado, é possível utilizar esse saldo, a legislação traz um crédito presumido, parcelado em várias parcelas, com um pedido de habilitação daquele crédito, né? Para quem fica com esse saldo credor de PIS e COFINS ainda no final de 2026, né? Mas a partir de 2027, o sistema muda completamente. Ele não tem mais PIS e COFINS, então aquela alíquota, né, de 1,65 para PIS, 7,6 para COFINS, para quem é do lucro real, né, 0,65 de PIS, 3 de COFINS para quem é do lucro presumido, não existe mais. Regime não cumulativo, regime cumulativo, que daí também depende da tributação do IRPJ e da CSLL, né? Não vai mais existir em 2027. PIS e COFINS acabou em 2027.
todas as empresas que estão habituadas com o regime cumulativo, que é uma alíquota menor na saída e a não utilização dos créditos na entrada, não vão mais ter uma alíquota reduzida na saída, elas vão passar a tributar integralmente a CBS, assim como todos os outros contribuintes, tá? E também todos esses benefícios de monofasia, né? Os produtos que eram monofásicos, que isso não é um benefício, na verdade, é uma alíquota onde a indústria paga mais e depois repassa esse custo, né? E os demais contribuintes não precisam mais recolher o PIS e a COFINS nas suas operações. Essa monofasia não vai mais existir, apenas para um único regime específico, que é o regime dos combustíveis. Tirando eles, todos os outros produtos estão tributados integralmente, né, num regime regular de tributação, tá? E o que vai existir na CBS é uma redução de alíquota para alguns produtos, e isso sim impacta os supermercados, tá? Porque alguns produtos tiveram suas alíquotas reduzidas a zero e outros produtos tiveram suas alíquotas reduzidas em 60%, ou seja, vão pagar 40% daquela operação, tá? Só que aqui em 2027 a gente ainda não fala de IBS, a gente fala apenas de CBS. O IBS ainda não entra em vigor nesse período, tá? 2027 a gente ainda tem ICMS tributando normalmente e o ISS tributando normalmente. Quem tem, né? Ah, Bruna, então 2027 eu vou continuar calculando o meu custo, né? Minha precificação, ainda com base nas minhas alíquotas internas aqui, de dentro do estado de Santa Catarina, compra de fora do estado, venda para fora do estado, continua tudo igual para ICMS, tá? Todos os benefícios permanecem, né? A não ser que, claro, em 2026 ali algum outro produto tem o seu benefício cancelado, retirado em algum nível, mas o que eu posso dizer por agora é que em 2027 a gente ainda permanece com o ICMS da forma como conhecemos hoje, tá? 2028, da mesma forma, a gente vai ter a CBS já vigorando, né? 100% vigorando. Estima-se uma alíquota para a CBS, tá? De 8,80%. O governo ainda não saíram as alíquotas, nem de CBS, muito menos ainda relacionadas ao IBS, mas as CBS estão estimando 8,80%, porém a gente vai ter direito também aos créditos na entrada, né? E o débito na saída será tributado a 8,80 para aqueles produtos que tiverem a tributação cheia. E quem tiver a redução da alíquota vai ter a redução em cima dessa alíquota padrão, que é uma alíquota nacional, todo mundo vai pagar a mesma. Aí essa redução será aplicada em cima desses 8,80, tá? Mas ainda não é certeza que é 8,80, gente. Eu só estou trazendo aqui o que o governo estima que vai tributar, vai aderir, tá? Então, em 2028, nós temos a CBS já vigorando normal, como em 2027, mas ainda não temos o IBS. Em 2028, a gente ainda tributa ICMS normalmente e ISS também normalmente, tá? Em 2029, a gente começa aí um regime gradativo de implantação do IBS. Que, mais uma vez, CBS agora é 100%, CBS funcionando normal, né? PIS/COFINS acabou lá em 2027. Em 2029, a gente começa com a tributação também do IBS. E como que vai funcionar de 2029 até 2032 essa transição do ICMS e do ISS para o IBS? Em 2029, a gente vai apurar o ICMS e vai apurar o IBS. E a gente vai recolher 90% do que nós apuramos de ICMS e vamos recolher 10% do que apuramos de IBS. Aqui eu faço um adendo, né? Abro um parêntese, porque
a forma de calcular um é diferente da forma de calcular o outro, tá? A forma de como eu calculo o ICMS hoje, eu tenho o crédito destacado no meu documento fiscal. Esse crédito entra na conta corrente, né? Entra na apuração como um crédito. E eu tenho o meu débito, que também é escritural, também destacado na nota, e eu faço o débito menos o crédito na minha apuração, conforme o que está destacado no documento fiscal, certo? A partir da CBS já, mas a partir do IBS também, como que vai funcionar esse meu procedimento de débito e crédito, né? Essa minha apuração mensal. O meu crédito, ele vai ser financeiro e o meu débito vai ser escritural, por enquanto. Então, o que isso quer dizer? Eu só vou ter direito ao crédito de todas as operações que eu fizer de aquisição, né? Se e somente se o meu cliente, o meu fornecedor pagar por aquele imposto destacado no documento fiscal dele. Ou seja, eu que estou comprando só vou ter direito ao crédito se ele, o meu fornecedor, tiver com regularidade fiscal, tiver pago aquele crédito, aquele imposto quando vendeu para mim, tá? Então, isso se chama crédito financeiro, ou seja, eu só tenho direito ao crédito se alguém pagou por aquele crédito antes, né? A CBS e o IBS, eles são impostos diretos, eles são impostos que vão ser destacados no documento fiscal no valor total do documento fiscal, igual hoje é o IPI, igual hoje é o ICMS-ST. Então, quando nós tivermos já a implantação da CBS lá em 2027, a gente vai ver, tem o valor do produto, mais o valor da CBS, e esse valor vai ser o valor total da nota fiscal, tá? Em 2029, nós teremos o valor do produto, o valor da CBS, mais esse percentual de 10% do IBS também, somados no valor total da nota fiscal. Porém, nesse período de transição, 2029, 30, 31 e 32, onde a gente vai ter esse escalonamento, né, da tributação do ICMS e do ISS para o IBS, a gente vai precisar até lá amadurecer como que esses procedimentos serão feitos, né, fiscalmente falando, contabilmente falando. Porque, como eu estava dizendo, as bases de cálculo do crédito desses dois tributos são diferentes. A forma como eu escrituro para um não vai ser necessariamente a forma de escrituração da mesma nota fiscal para o outro tributo. Então, a gente vai precisar amadurecer essas ideias em 2027 e 2028, não a gente como contribuinte, mas muito mais o fisco, né, a Receita Federal e os fiscos estaduais e municipais, para a gente entender a partir de 2029 como eles querem que a gente, como contribuintes, entreguem essas informações, tá? Porque, mais uma vez, as bases de cálculo, principalmente para fins de crédito, para um e débito também, né? O que tributa-se hoje no ICMS pode vir a. Na verdade, vai ser provavelmente o contrário. O que hoje não se tributa no ICMS pode vir a ser tributado pelo IBS e pela CBS. Então, eu vou ter que ter duas formas de apuração desse mesmo documento fiscal, seja ele no momento da entrada ou seja ele no momento da saída. E isso pode confundir um pouco aí a nossa precificação, né? Mas, para todos os efeitos, o IBS e a CBS são somados no valor total do documento. Então, nós teremos, nós como até consumidores, né, teremos mais transparência nesse sentido. Ou seja, o produto custa R$10, com o IBS e CBS somados, ele vai custar 12, né, por exemplo,
e a gente vai conseguir ver que ele é 10, 2 é imposto e o valor total do documento é 12, tá? Mas a gente, isso tanto notas fiscais modelo 55, que é aquela nota grande, quanto as notas fiscais modelo 65, que é a nota de consumidor final, tá bom? Desculpa, gente. Em 2030, vai acontecer parecido, mas o escalonamento aumenta um pouco, 20% de IBS e 80% de arrecadação para fins de ICMS e ISS. 2031, 30% de IBS, 70% de ICMS. 32, né? 2032, IBS 40% de recolhimento e ICMS 60% do seu recolhimento, né, da base total calculada, 60% vai ser calculado para fins de recolhimento do ICMS ou do ISS. E em 2033, então, nós teremos 100%, né, da arrecadação sendo destinada apenas para o IBS. E a CBS, como eu disse, já vai estar sendo tributada desde 2027 na sua máxima potência, digamos assim, tá? Então, nós temos aí um período de adaptação de 2029 a 2032, onde nós teremos concomitantemente 2 regimes em vigor, que é o regime novo do IBS e o regime antigo, que é do ICMS e do ISS, tá? Então, para nós que somos supermercadistas, que somos varejistas e trabalhamos com esses produtos alimentícios, nós temos alguns benefícios trazidos pela Lei Complementar 214. Nós temos uma redução de alíquota de 100% para os produtos destinados à alimentação humana que estão nesse anexo 1 da Lei Complementar, tá? Eu já vou trazer eles aqui para vocês. Nós temos também uma redução de 100% dos produtos hortícolas, frutas e ovos, que já estamos hoje acostumados com essa redução também para PIS e COFINS e para ICMS, né? E a redução de 100% para produtos de cuidados básicos, a saúde menstrual. Isso é algo novo, né? Hoje eles são tributados e a partir da reforma, a partir ali da instituição do IBS-CBS, eles já não serão mais tributados, ou seja, não tributados pelo CBS, pela IBS, né? O ICMS continua igual enquanto o ICMS vigorar, tá bom, gente? Ó, então eu trouxe aqui a lista da redução de 100% para os produtos destinados à alimentação humana, que é esse do anexo 1. Nós temos outro anexo que vai trazer uma redução de 60% para outros produtos, tá? Esses produtos aqui de redução de 100% é o que eles chamam lá da cesta básica alimentícia que foi trazida pela legislação, tá bom? Então, não vou ler todos aqui, mas os principais produtos, né, as carnes que hoje são, por exemplo, tributadas pelo ICMS a partir da reforma, não serão mais tributadas pelo IBS, mas isso é lá a partir de 2029, lembram? A gente tem o arroz, o leite em pó, a manteiga, feijão, farinha de milho, trigo, o café, margarina, o leite, o sal, os peixes também, né? Enfim, a lista está aí. Essa é a lista mesmo da lei. Aqui está de uma forma resumida, eu trouxe só as palavras principais, mas a legislação traz elas com as suas devidas NCMs. Não adianta querer discutir que manteiga numa outra NCM também é manteiga e por isso também tem o benefício fiscal. Não, a legislação deixou bem claro que a lista é taxativa e é aquela manteiga daquela NCM, tá bom? Então, hoje, né, a gente pode discutir várias coisas, né, com a forma como foi escrito e tal, porque hoje a legislação não é tão clara nesse sentido, e por isso que eu digo, ela trouxe uma certa segurança jurídica para nós, para saber que nós e todo o Brasil estará tributando igualmente, né, não vai ter um ou outro com algum trabalho de tributação enfim, né, com uma alíquota menor e etc., que aí acaba tendo essa concorrência desleal, né?
Então, a lei traz aqui quais são as NCMs, tá? Eu só não trouxe elas aqui, mas a gente vai disponibilizar para vocês no material após essa apresentação. Os produtos hortícolas também, da mesma forma, também estão com as suas devidas NCMs citadas na legislação, tá? Os ovos, as frutas, raízes, cocos, plantas e produtos de floricultura e os produtos hortícolas de modo geral, mas na lei ele traz quais são os NCMs que se enquadram nesse benefício de redução de 100% da alíquota, tá bom? Que é no anexo 15 da Lei Complementar 214. Aqui são os produtos de cuidados básicos da saúde menstrual. Então, os tampões higiênicos, os absorventes higiênicos, as calcinhas absorventes e os coletores menstruais. Da mesma forma, a legislação traz as NCMs desses produtos e, por isso, a gente sabe exatamente quais são, tá bom? Então, para fins de revisão de cadastro, ficou muito mais fácil aplicar essas reduções da forma como determina a legislação, sem muita dúvida sobre a forma como o produto está escrito, a forma de utilização daquele produto, enfim. E a gente tem também as reduções de alíquota de 60%. A gente tem os alimentos destinados ao consumo humano, é bem parecida, inclusive, a descrição desse anexo. A diferença é que lá, de 100% era o anexo 1, aqui de 60% é o anexo 7 da Lei Complementar 214, tá? E a gente tem também alguns produtos de higiene pessoal e de limpeza que foram aqui disponibilizados também considerando a utilização deles por famílias de baixa renda, tá? Que estão elencados no anexo 8 dessa mesma legislação. E a gente tem uma redução de 60% para produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura, tá? Que a legislação traz no seu artigo 137. E aqui eu vou fazer um comentário quando eu trouxer o texto para vocês, tá bom? Então, com relação aos produtos com redução de 60% da alíquota, mais uma vez, não é redução de base de cálculo, no fim fica a mesma coisa, mas aqui a redução é na alíquota. A gente tem os crustáceos e os moluscos, né? O mel, amido de milho, as massas alimentícias, as polpas de fruta, extrato de tomate, o pão de forma, né? São produtos que hoje nós já estamos habituados a pagar os 12% de ICMS, eles já estão naquela tabela de produtos primários, né? Ou de produtos de consumo popular. Então, aqui já existe hoje para nós aqui em Santa Catarina uma certa redução da alíquota para esses produtos. Agora, a Lei Complementar 214 também trouxe eles em âmbito nacional, tá? Então, mas mais uma vez, friso, o ICMS permanece 2029, 30, 31, 32. A gente ainda fala de ICMS, tá bom? A redução de 60% de higiene para produtos de higiene pessoal e limpeza, sabões de toucador, escovas de dente, água sanitária, fraldas, né, ou papel higiênico, sabão de barra. Isso também traz na legislação com as suas devidas NCMs. Então, a gente não tem como fugir daquelas NCMs que a própria legislação, o anexo 8, traz para nós, tá bom? E aqui, em relação aos produtos agropecuários, de modo geral, pesqueiros, né, que também tem uma redução de 60%, ela incide sobre o fornecimento desses produtos e a legislação aqui ela não traz as NCMs desses produtos, tá? Ela só traz o texto dessa forma como eu trouxe para vocês e explica o que ela entende como um produto in natura, tá? E aí ela comenta que a secagem, a limpeza, a debulha de grãos, né, o descaroçamento, o congelamento, o resfriamento ou o simples acondicionamento para venda desses produtos não descaracterizam a natureza do produto, ou seja, eles permanecem in natura,
tá? Então, a legislação veio e deixou isso bem claro, porque a gente tinha vários problemas com isso em relação ao PIS e a COFINS, né? O ICMS também, que existia discussão se tu botava na embalagem já não era mais 12%, já não era mais 7%, era daí já 17%, e aqui a legislação trouxe de uma forma bem clara o que ela entende, né, por ser esse produto in natura, tá bom? Eu trouxe para a nossa conversa os principais procedimentos que nós fazemos nos supermercados. As transferências entre matriz e filiais é um deles, né? E a gente estava comentando lá no começo que o IBS e a CBS eles incidem sobre toda e qualquer operação onerosa. Onerosa é quando existe uma contraprestação, existe uma troca, né? Existe algo por algo, tá? E a legislação deixa bem claro quais são as operações que ela entende que são onerosas, o que ela entende por não onerosa. Só que é um texto, enfim, né? Eu não traria ele aqui porque ficaria maçante, tá? Mas o IBS e a CBS não incidem sobre as transferências de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte, tá? Observada a obrigatoriedade de emissão de documento fiscal eletrônico. Ou seja, se você emitiu o documento no código certo, com o CCLES-TRIB correto, com o CST correto, você não será tributado nessa operação de transferência. Mas existe um código só para essa operação, tá bom? Depois a gente vai disponibilizar para vocês. Então, as transferências entre matriz e filial continuam não sendo tributadas pelo IBS e pela CBS, como hoje já não são pelo ICMS e pelo PIS e COFINS, tá? As bonificações. Em regra, o IBS e a CBS vão sobre o fornecimento de brindes e bonificações. Essa é a regra geral, tá bom? Mas a própria legislação, no seu parágrafo 1º, inciso 1, ele traz que não vai incidir o IBS e a CBS sobre bonificações que constem no respectivo documento fiscal e que não dependam de evento posterior, ou seja, sejam incondicionais, né? Não existe uma condição para aquela bonificação. Só que essa bonificação, para que ela não seja tributada pelo IBS, pela CBS, ela precisa estar no mesmo documento fiscal da venda. Então, eu comprei 10 caixas de suco e eu ganhei 2 caixas. Essa bonificação de 2 caixas precisa estar no mesmo documento fiscal, né? E essa bonificação vai ter um outro CST, vai ter um outro CCLES-TRIB, que é aquele código, né, de classificação tributária, para dizer que aquela operação ali, referente àquelas bonificações, elas não serão tributadas pelo IBS e pela CBS, tá bom? Então, vai ficar muito importante. Hoje já é muito importante a gente utilizar os códigos corretos no documento fiscal. A partir da reforma tributária, ainda mais que o crédito será financeiro, né? Ou seja, vai ter que estar corretamente declarado no documento fiscal aqueles tributos, CBS e IBS, para que o meu cliente tenha direito ao crédito, ou nós, que somos a ponta da cadeia, tenhamos direito ao crédito dos nossos fornecedores, né? Tudo precisa estar muito bem parametrizado, né? As operações precisam estar muito bem claras, os códigos precisam estar preenchidos corretamente. Existe previsão na legislação de multa pelo cancelamento de documento fiscal. Sabe qual é o percentual de cancelamento o percentual da multa pelo cancelamento de um documento fiscal? 20% do valor do documento. A gente vai precisar tomar muito cuidado na hora de emitir um documento fiscal. A gente vai precisar estar atento a todos aqueles códigos que estão ali, porque se a gente quiser cancelar, vai ter multa pelo cancelamento. Se a gente quiser substituir aquele documento, né, fazer uma nota fiscal de ajuste, a gente pode vir a sofrer penalidades
financeiras por isso. Então, mais uma vez, ainda está em período de regulamentação, a gente ainda não tem certeza exatamente como isso vai acontecer. Não é no início de 2026 que essas multas começam a chegar, tá bom? Mas no decorrer de 2026, se preparem, nós vamos ter aí muita regulamentação nesse sentido, tá bom? Porque são coisas que a legislação já está trazendo. Baixa de estoque. Hoje nós temos aí muitas baixas de estoque no mês, né? Hoje a legislação catarinense aqui nos permite um percentual maior que a gente pode fazer a baixa, nós do varejo, dos supermercadistas, mas a gente estorna o crédito apropriado na entrada. Hoje já é assim, né? Então, com IBS e CBS não vai mudar, isso vai permanecer. A gente vai, né, nós como adquirentes devemos estornar o crédito apropriado caso o bem adquirido venha a perecer, deteriorar-se ou ser objeto de roubo, furto ou extravio, né? Então, já é algo que a gente conhece. Em relação à baixa de estoque, nada mudou. Hoje a gente já estorna o crédito apropriado e a gente vai continuar tendo que estornar esse crédito apropriado também a partir da reforma tributária, a partir do início ali da CBS e do IBS. Uma coisa importante que eu acredito que vai mudar, hoje a gente faz essas baixas de estoque, né, e esses estornos do crédito, hoje ele é no documento fiscal, né, no próprio documento a gente já destaca, já faz esse destaque. Agora, a legislação, enfim, ela ainda está passando por regulamentação, mas existirão notas específicas, documentos específicos de estorno de crédito ou de estorno de débito. Quando a gente quiser ajustar alguma operação que nós fizemos errado, ou que a gente deixou de destacar alguma coisa, ou que a gente tem que estornar alguma coisa porque não aconteceu da forma como a gente previa, né? Isso tudo a Receita Federal já está desenvolvendo layouts, mas a gente não sabe como que isso também vai ser implantado, de notas, são documentos, são como recibos, tá? De estorno desses créditos, ou de estorno dos débitos, como eu disse, ou de adicionar, né, de adicionar um débito ou adicionar um crédito. Tudo o que hoje nós fazemos aqui como ajustes via códigos, né, nas declarações acessórias, porque hoje já é feito, né, gente? Só que a gente faz via códigos dentro do SPED fiscal, do SPED de contribuições. A Receita Federal está desenvolvendo esse novo layout para que toda e qualquer operação relativa àquela nota fiscal, tá? Aquela operação, tudo vai estar num evento dentro do XML daquela operação. Hoje, se você abrir um XML de um documento fiscal, lá embaixo, quando você termina de ver as informações sobre aquela nota, existem hoje já os eventos relativos àquela nota, que vincularam aquela nota. Se teve um CTE que transportou aquela nota, aquele CTE vai estar vinculado naquele evento, naquela nota. Se você fez uma carta de correção, vai estar aquele evento vinculado naquela nota. E agora, a partir, né, do ano que vem, eles estão desenvolvendo para que tudo o que a gente faça relativo àquela operação daquele documento fiscal esteja vinculado ao documento fiscal. Então, tudo será rastreável, né? Se eu estou falando que essa operação eu preciso estornar o crédito que eu apropriei, na entrada, mas que o produto, porventura, tenha sido um objeto de roubo e por isso eu precisei fazer o ajuste do meu estoque, né? Essas informações vão constar no XML dessa operação, dessa nota fiscal que eu estou citando, esse ocorrido, né? Vai ter todo um histórico da operação, tá bom? É o que eles projetam para já a partir do ano que vem.
Tenho um fornecedor no Simples Nacional. Bruna, como que vai ficar o Simples Nacional? Gente, para quem é supermercado, varejo do Simples Nacional, ano que vem ainda não muda nada. Não muda nada, não precisa preencher nada, tá bom? Fiquem tranquilos, ano que vem, para quem é do Simples Nacional, ainda não tem nenhuma obrigatoriedade. Porém, a própria Lei Complementar 214 já trouxe a possibilidade de quem está no regime do Simples Nacional optar por apurar o IBS e a CBS de forma regular, ou seja, vai apurar os demais tributos dentro do Simples, mas o IBS e a CBS vai apurar por fora do Simples. A empresa do Simples vai poder escolher, tá? Se ela vai ficar 100% no regime do Simples Nacional, recolhendo IBS e CBS numa alíquota menor dentro, né? Só que daí sem a possibilidade de apropriação dos créditos, obviamente, né? Dentro do regime do Simples, ou se ela vai querer tributar como uma empresa do lucro real, como uma empresa do lucro presumido, que aí vai poder aderir ao regime regular. As empresas do Simples Nacional vão poder fazer essa opção a cada 6 meses. Então, a cada semestre, ela vai poder escolher se ela fica no regime regular ou se ela fica integralmente no regime do Simples Nacional, tá? E o que isso impacta para nós, supermercadistas, empresas do lucro real presumido, né? Que hoje nós utilizamos o crédito do PIS e COFINS, normalmente, das empresas do Simples Nacional, na alíquota cheia, porque o crédito não decorre do pagamento do imposto, certo? O que importa é a NCM do produto, não importa nem de quem eu compro para fins de PIS e COFINS. Se eu compro do Simples Nacional, eu utilizo aquele crédito cheio, 9,25, né? Do produto que é tributado, obviamente. A partir da reforma tributária, a partir da CBS, a gente está falando de 2027, eu não tenho mais direito ao crédito integral dos meus fornecedores do Simples Nacional. Eu que sou lucro real, lucro presumido, que apuro no regime regular, né? Eu vou poder usar o crédito desses meus fornecedores do Simples Nacional apenas no montante equivalente ao devido por eles por meio do regime deles e o valor que eles pagaram de CBS lá na apuração do Simples Nacional deles, tá bom? Então eu não vou poder aderir, usar mais do que está destacado no documento fiscal deles. E o ICMS é a mesma coisa, né? Hoje o ICMS eu posso usar, isso já funciona para o ICMS, eu já posso usar aquele percentual do ICMS que o Simples Nacional paga na apuração dele, naquele percentual menor de quando ele está com o ICMS por dentro do Simples Nacional. E aqui vai ficar a mesma coisa, né? Então, para fins de IBS, quando o IBS entrar em vigor, a gente vai poder usar também só a parcela de IBS que o Simples Nacional, o fornecedor, paga no momento que ele vende para mim, tá bom? Mas se o meu fornecedor do Simples Nacional optar pelo regime regular, ele é uma empresa regular. Aí ele vai pagar CBS e IBS igual todo mundo, né? Igual as empresas normais, e vai poder, então, me dar o crédito conforme o pagamento dele também na alíquota majorada, tá bom? O meu fornecedor produtor rural, hoje ele já não dá direito a crédito para nós, porque tudo que ele vende, né, a maioria, quase 99% das operações são de produtos que já são isentos do ICMS, já são isentos ou alíquota zero de PIS e COFINS. Mas o produtor rural permanece, né, existindo a partir da reforma tributária, e a gente vai poder utilizar, apropriar créditos, nós que somos empresas normais, comprando de produtor rural, nós vamos poder nos apropriar de crédito presumido relativo ao IBS e ao IBS e à CBS, tá? Os percentuais desse crédito presumido, ele
Ai, gente, desculpa, é só porque caiu a nossa conexão com o Meet que a gente estava tendo ali. Eu vou continuar aqui pelo YouTube. E, Nicole, avisa os clientes que estavam no Meet para entrarem no link do YouTube, por favor, porque lá a gente permanece ao vivo, tá? Então, deixa eu só voltar aqui na minha apresentação. Vocês ainda conseguem ver a minha tela, né? Com relação ao fornecedor que é produtor rural, a gente vai poder usar, então, apropriar os créditos presumidos. E esses percentuais de crédito presumido, eles serão definidos pelo governo, tá? A gente ainda não tem acesso a isso e eles serão disponibilizados sempre no mês de setembro e entrarão em vigor a partir de janeiro do ano subsequente à sua, a sua disponibilidade, né? Enfim, vai ser apresentado em setembro e a partir de janeiro eles passam a valer aqueles percentuais de crédito presumido, tá? Esse crédito presumido, ele também vai ser apurado um pouco diferente. Ele vai precisar, a gente que é contribuinte normal, a gente vai precisar pedir autorização do governo para utilizar esses créditos presumidos, ou seja, a gente vai fazer uma declaração acessória, dizer lá que a gente tem direito a esse crédito presumido referente àquelas compras daqueles produtores rurais. A gente vai precisar, sim, continuar emitindo as contranotas, porque vai ser através das nossas contranotas que a gente vai apurar esse crédito presumido, né? Que nós, como contribuintes, queremos utilizar na nossa apuração, mas isso ainda também está passível de regulamentação, para a gente saber exatamente como isso vai acontecer. Mas, a princípio, vai ser por contranota, porque a própria legislação traz essa obrigatoriedade de que o contribuinte que queira usar o crédito presumido vai fazer essa contranota e destacar nessa contranota qual é o crédito presumido que ele tem direito, e depois disso a gente entra em um processo de pedido de utilização daquele crédito presumido. Ou seja, não é no mesmo mês que tu comprou que tu vai ter direito ao crédito presumido. Provavelmente isso fica para a apuração seguinte, tá? Eu trouxe aqui também, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu trouxe aqui também em relação aos restaurantes, porque a gente tem alguns clientes que atuam, né, possuem os restaurantes, fornecem comida preparada no estabelecimento dentro dos supermercados. Então, para quem tem os restaurantes dentro do supermercado, hoje já existe, né, um benefício fiscal para a atividade de restaurante, bares e restaurantes, inclusive lanchonetes, que o supermercado hoje ele não pode, ele não adere, porque a atividade principal dele não é restaurante, então ele não tem direito a esse benefício. Mas aqui, como a legislação traz a possibilidade, né, de um regime específico de incidência para as atividades de restaurante, eu não sei como isso vai ficar, a gente está aguardando a regulamentação, se os supermercados que possuem essas atividades de restaurante, né, dentro dos seus estabelecimentos, se os supermercados poderiam aderir também a esse regime específico de incidência. E para quem tem um restaurante fora, né, que tem o estabelecimento ao lado do supermercado, que porventura venha a oferecer o alimento, né, por ele estar fora e por ele estar num outro CNPJ, aí sim a gente conseguiria aderir a esse regime específico, tá? E esse regime específico traz que a receita desses bares, restaurantes e lanchonetes, eles podem... A receita fica reduzida, né, em 40% nessas operações, ou seja, as alíquotas de IBS e CBS, que estariam obrigadas à alíquota cheia, quando forem de natureza de fornecimento de alimentação preparada no estabelecimento, tem aí também uma redução de 40% nessas operações, tá? E as gorjetas e as taxas de serviço de entrega, né, pagas ali pelo iFood, normalmente, né, plataformas digitais de modo geral, Uber Eats, iFood, que porventura cobrem ali as taxas de entrega ou intermediação desses pedidos de alimentação, também não entram na base de cálculo dos restaurantes.
Então, para quem tem restaurante além do supermercado, também vai ter aí esse regime específico com redução da alíquota em 40%, ou seja, vai pagar 60% do que faturar, tá bom? E as gorjetas até 15%, a legislação determina também, limite até 15%, pode ser tirado da base de cálculo, e as taxas que são cobradas das plataformas digitais também podem ser tiradas da base de cálculo nesse caso. Os próximos passos. O que a gente sugere, né, para os nossos clientes nesse primeiro momento? Preencher os campos obrigatórios no XML, né, as alíquotas teste de IBS, CBS, os CSTs de CBS, IBS, o C-Class Trib, que são os novos códigos que já estão aí nas notas técnicas. A gente está publicando para os nossos clientes, já desde outubro, as notas técnicas, as notícias através do Onvio, com as informações necessárias para o preenchimento dessas informações, tá? Os sistemas, né, ERPs aí também estão bem antenados nesse sentido, porque também a responsabilidade também é do suporte para explicar para o cliente como preencher isso dentro do seu sistema, né? Mas de todo modo a gente vai disponibilizar agora para os supermercados, para o varejo, né? Para quem tem essas operações que a gente trouxe aqui na apresentação, os códigos para cada operação, tá bom? Quem não quiser fazer esse primeiro filtro por NCM nesse primeiro momento, não tem problema, porque a gente não vai ser multado por isso. Mas o importante é que tenha ali um código preenchido. Então, quem não tem braço, agora final do ano, né, pessoas para fazer esse trabalho, se o sistema não conseguir fazer isso através de lote, através de uma forma automática em todo o cadastro de produtos, a gente sugere que coloque o código padrão, que é o código tributado integralmente para todas as operações, pois nós não teremos nenhum encargo tributário nesse sentido agora em 2026, tá? E aí, no decorrer de 2026, a gente vai refinando esse cadastro, vai corrigindo esses preenchimentos, tá bom? Outra sugestão que a gente dá, começar a treinar o pessoal do setor de compras, o pessoal do setor de vendas, né? Precisa revisar a precificação dos produtos na venda. Não o ano que vem, mais uma vez, ano que vem não muda nada para fins de pisco, fins, ICMS, ISS. A gente não tem nenhuma mudança na tributação dos produtos no ano que vem. Mas a gente já pode começar a revisar essas precificações, começar a treinar esse pessoal para saber fazer isso na hora, no momento em que tiver que fazer isso, né? Que vai ser ali já no segundo semestre de 2026, já tem que começar a preparar para 2027 estar rodando 100% isso. Já tem que começar a revisar, renegociar com os fornecedores, os preços de compras, né? Dos produtos e também dos serviços, quem tem contratos de longo prazo, quem tem contratos com prestadores de serviço, já comecem a revisar essas cláusulas, né? É necessário que esses contratos tenham ali as cláusulas de segurança em relação ao aumento ao aumento do preço do serviço, considerando que a CBS e o IBS serão destacados depois, né, do produto, né? Então vai ser destacado no valor total da nota. Então, se eu tenho um serviço hoje que custa R$ 1.000 e é R$ 1.000 sem nenhuma outra adição, será que a partir da CBS, lá em 2027, esse meu prestador não vai adicionar os 8,80 em cima e vai manter os 1.000 e vai cobrar mais 8,80, que é relativo à CBS em 2027? A gente precisa revisar também esses contratos, revisar esses preços de compra, tanto dos bens quanto dos serviços que a gente contrata, tá? A Receita Federal já disponibilizou, né, em período teste para 500 empresas, a apuração assistida. Quando lá nessa apuração assistida, ela tem
em tempo real, ela tem todas as compras e todas as vendas das empresas. E tem o pagamento de todos os créditos e também os destaques de todos os débitos de todas as empresas, de todas as apurações, de todas as operações em âmbito nacional. E ela disponibilizou via API, ou seja, assim, via integração, né, que os ERPs façam essa integração, acessem esse API e tenham acesso às informações da sua empresa dentro do seu sistema operacional, para que controle também os pagamentos desses tributos, né, no destaque, no momento da compra, se o meu fornecedor tal tá não está pagando esse imposto que eu paguei para ele via boleto e ele precisa passar isso para o fisco, né? A gente vai conseguir controlar através dessa apuração assistida, a gente vai conseguir ter em tempo real, é o que diz a Receita Federal, tá, gente? Em tempo real, eu vou ter acesso a todos os boletos que estão sendo pagos, todos os tributos que estão entrando na minha conta corrente e também todos os destaques nas minhas operações de saída, e eu vou poder fazer ali diariamente um acerto de contas, um controle, um acompanhamento dessas operações no meu próprio sistema, desde que o meu sistema tenha essa integração com o sistema da Receita Federal, tá? Mas a Receita Federal está com o API aberto, qualquer um pode fazer essa integração e ter acesso a essa ferramenta. Não esse ano ainda, esse ano a Receita Federal disponibilizou apenas para 500 empresas em âmbito nacional para fins de teste, ela está testando também a ferramenta para melhorar essa ferramenta, mas a partir do ano que vem, aos poucos, ela já pretende disponibilizar isso para os contribuintes, para que em 2027 isso já esteja rodando, tá? E a última coisa que eu já acho que eu já até comentei ali, a revisão de contratos e fornecedores. A gente precisa revisar os regimes tributários dos nossos fornecedores, a sua regularidade fiscal. Se o cara é do Simples, ele vai me dar menos crédito. Se o cara é do Simples com regime irregular, ele vai me dar o crédito cheio. Só que só vai me dar o crédito se ele pagar por esse imposto. Então, a regularidade fiscal dele, para mim, é importante, né? E, como eu já tinha comentado, revisar os contratos com os prestadores de serviços, tá? Então, assim, a gente tem muita tarefa para 2026. Eu vou parar de compartilhar a minha tela aqui, só um pouquinho. A gente tem muita tarefa para 2026. A gente precisa, sim, conversar com a nossa equipe interna, com as pessoas responsáveis pelos lançamentos dos documentos fiscais, pela emissão dos documentos fiscais. Precisamos estar bem próximos do pessoal do sistema, do suporte, dos parâmetros, né? A gente precisa acompanhar isso de perto, porque a partir da reforma tributária, né, a partir a reforma já está acontecendo, né, gente? Mas a partir da instituição ali do IBS, CBS, o que tiver destacado em documento fiscal é muito importante, vai ser muito importante para a operação, tá? Então, a gente fica à disposição de vocês, no que vocês precisarem. A gente vai disponibilizar agora essa planilha que eu falei com o CECLES, né, com os códigos específicos e também com as tabelas da legislação que eu citei aqui, onde constam as NCMs dos produtos, tá? E aí vocês fiquem à vontade para nos mandarem as dúvidas, nos mandarem enfim, me ligarem, né? Muitos aqui já têm o meu contato, mas quem ainda não tem, pede ali no WhatsApp que a Nicole, que é a nossa recepcionista que entrou em contato com vocês, peçam o meu contato, a gente conversa. Eu vou salvar essa apresentação aqui no YouTube e eu vou disponibilizar o link, tá? Porque eu não consigo, se eu não me engano, eu não consigo fazer o download do material aqui do YouTube, dos vídeos que eu gravo, das lives. Mas eu disponibilizo o link vai ficar ali, vai ficar no YouTube para quando vocês quiserem assistir, tá bom? E a tabela da CBS e IBS eu posso sim disponibilizar no Onvio também, tá? Eu vou disponibilizar no Onvio ali em Excel para ficar mais fácil para vocês.
Gente, muito obrigada por esse tempo. E qualquer dúvida, a gente permanece à disposição, tá bom? Um beijo, até mais, boa semana para todos nós.